Neste momento, saudar a todos aqueles que nos acompanham por meio aí dos nossos recursos midiáticos, os nossos irmãos que estão nos seus lares por mais uma vez, reunidos para adorar ao Senhor neste domingo pela manhã, tendo ainda em vista a impossibilidade de estarmos reunidos por conta desta pandemia do Covid-19. A todos os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham, que a graça do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, que a paz do nosso bendito e glorioso Deus esteja agora e para todos sempre em nossas vidas. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, por mais uma vez, para este momento de adoração, pedir que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie e que a nossa adoração de fato seja agradável a Ele. Que aí na sua casa você possa curvar o seu coração diante do Senhor em oração neste momento, suplicando que na infinita bondade dEle, Ele possa assim abençoar a sua vida por meio da palavra que será lida e estudada nesta manhã, por meio das orações, por meio dos cânticos que estaremos assim entoando ao nosso glorioso Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Deus digno de ser louvado, Deus de eterna glória, Deus que é majestoso nos céus e na terra, Deus que é rico em misericórdia, graça e amor, mas de igual forma também é rico em justiça, em juízo. Ó Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós te damos graças porque mais uma vez o Senhor nos permite adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, embora não estejamos todos reunidos no mesmo ajuntamento, mas neste momento, ó Pai, nós te cultuamos, nós te adoramos e queremos fazer isso na beleza da tua santidade, Pai. Por isso suplicamos que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã de adoração, para que tudo quanto venhamos a fazer seja de todo o coração e que o teu nome seja de fato glorificado por meio das nossas vidas e possamos, Deus, sermos edificados na fé em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor nos conduza neste momento, Senhor, que as nossas orações penetrem o teu trono de graça, que os nossos cânticos, ó Deus, sejam agradáveis ao Senhor, e a tua palavra, ó Pai, seja proclamada na dependência, fidelidade, poder e autoridade do Espírito Santo, para que de fato ela cumpra os propósitos conforme designados pelo Senhor neste dia, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor e assim oramos em nome do nosso bendito e glorioso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos neste momento, em continuidade à nossa adoração, louvar ao Senhor com o hino 366 do nosso cantor cristão. Vamos engrandecer ao nome do nosso Salvador. Vamos cantar o cântico 366 do cantor cristão, Firmeza.
nada ponho a minha fé, e não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos dar continuidade lendo a palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura compartilhada, eu aqui, você aí na sua casa, com a sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura do Salmo de número 27. Salmo de número 27. Vamos ler a palavra do Senhor juntos. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me socorre, buscai a minha presença. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Que o Senhor nos ensine em momentos de tribulações como o que nós vivemos nos dias presentes,
a acalmar o nosso coração, a esperar neste grandioso Deus e sermos fortificados no poder da graça do nosso glorioso e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos neste momento mais uma vez orar. Vamos fazer juntos uma oração de intercessão, uma oração de súplica em favor não apenas da nossa nação, mas em favor do mundo, em favor das nossas vidas, em favor da vida dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos e de outros que nem mesmo conhecemos, mas que estão com o coração atribulado neste momento de pavor por conta desta pandemia do Covid-19. Vamos orar, irmãos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, que nos últimos dias tem vivido momentos tensos por conta da propagação deste vírus, por conta do número de vítimas fatais que ele tem feito no nosso estado e infelizmente já também na nossa cidade. Curve o seu coração na presença do Senhor e vamos juntos suplicar pela grandeza da sua misericórdia para as nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez adentramos a tua presença, não por méritos pessoais, mas pelos méritos da morte de Cristo Jesus, que nos abriu acesso direto à tua presença, nos dando o privilégio, Deus Santo, de podermos assim penetrar o teu trono de graça por meio da oração. E neste momento em especial queremos orar, Senhor, em favor deste mundo, em favor, Deus Santo, desta humanidade caída, perversa, inclinada a fazer tão somente aquilo que está no seu coração, mas que neste momento padece, ó Deus, por conta desta pandemia que nos assola. Suplicamos, Deus, que o Senhor manifeste a riqueza da tua misericórdia sobre este povo, Pai. Que o Senhor estenda a tua graça comum, até mesmo sobre aqueles, ó Deus, que se mantêm em rebeldia contra o Senhor, que vivem na soberba do seu coração e no deleite dos seus próprios pecados, Pai. Que o Senhor possa manifestar graça, misericórdia, bondade sobre a vida destes, trazendo-lhes livramento diante deste vírus que tem sido tão letal para muitos, Senhor. Suplicamos em favor do teu povo, a tua igreja eleita que está espalhada por todo este mundo, Senhor. Que o Senhor possa sustentar na fé, que o Senhor possa manter firme os teus servos e servas que neste momento estão também angustiados, sofrendo. Alguns, ó Deus, pelo pavor, pelo medo de contrair este vírus, e outros sofrendo pela dor de ter perdido alguém a quem amam, ó Deus, na luta contra este vírus, Pai. Que o Senhor possa demonstrar a riqueza da tua compaixão e da tua graça na vida da tua igreja, Senhor. Nós clamamos ao Senhor mais uma vez, que dê ao homem a sabedoria necessária para que possa desenvolver o quanto antes uma vacina que seja eficaz no combate, na prevenção, na cura, Senhor, deste vírus, Pai. Ó Deus, tem compaixão do teu povo, tem compaixão deste mundo, Senhor. Te pedimos, ó Pai, mais uma vez, em favor daqueles que estão na linha de frente, na luta contra este vírus, como os agentes de saúde, de segurança pública, entre outros mais. Que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa livrá-los, ó Deus amado, que o Senhor possa ajudá-los para que eles também possam ajudar a salvar vidas, Senhor. E que o Senhor também, Pai, o quanto antes nos devolva o privilégio, a alegria de estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos no mesmo local de adoração, para engrandecer o teu santo nome e aprender mais e mais e mais da tua palavra, Deus. Ó Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, olha de forma compassiva para as nossas orações, Senhor, pois assim nós oramos no nome, poder e autoridade de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o nosso Senhor. Vamos dar continuidade a este momento de culto,
cantando mais uma vez para o louvor e a glória do nosso bendito e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com o cântico 375 do cantor cristão Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos ao momento de compartilharmos o ensino da palavra do Senhor nesta manhã. E para isso quero convidá-lo, aí onde você está, a abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Peço também que você possa mantê-la aberta e possa acompanhar o estudo desta manhã, aí do seu lar ou de onde você estiver, conferindo de fato se aquilo que será ensinado está em harmonia com a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos.
Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Senhor Deus, Pai de toda glória, nós queremos neste momento suplicar o favor do Senhor para o estudo da Tua Palavra, Deus. Que o Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos compreender, Senhor, as Tuas verdades nesta manhã. Que de igual forma o Espírito Santo aplique a Tua Palavra aos nossos corações e às nossas vidas, para que possamos, ó Deus, ser edificados e permanecermos firmes na fé em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus Cristo aqui oramos. Amém. Meus irmãos, alguém já disse que a vida cristã não é uma colônia de férias. E de fato, a vida cristã não é um empreendimento muito fácil. Diferentemente do que alguns pensam que ser cristão é fácil, não é. Porque a vida com Deus envolve muitas lutas, envolve muitos desafios. Porque a vida com Deus, inclusive, atrai sobre nós muitas aflições, muitos sofrimentos, por causa da nossa fé, por causa do Evangelho ao qual nós servimos. Sim, meus irmãos, a vida cristã é um longo caminho que precisamos percorrer até a glória celestial. E embora a chegada seja certa, este caminho é cheio de obstáculos, é cheio de desafios, e muitos deles acabam por nos fazer desanimar na caminhada. Muitos deles acabam nos fazendo, infelizmente, às vezes, tropeçar, nos enfraquecer na fé em Cristo Jesus. Mas a despeito disto, eu quero dizer para você que nenhum desses obstáculos, desses desafios, que nenhum dos momentos difíceis da vida cristã tem como objetivo causar isso nas nossas vidas, desânimo, enfraquecimento espiritual. Por isso é que nós precisamos, à luz da palavra de Deus, aprender quais as posturas corretas que nós precisamos manter diante dos desafios da vida cristã que estão diante de nós, enquanto não chegamos na reta final desta caminhada, que é a glória com Cristo Jesus. E à luz do texto que nós lemos, tendo em vista os muitos desafios da vida cristã, tendo em vista os desafios que Timóteo, um jovem pastor, enfrentava neste momento da sua caminhada, neste momento do seu ministério, é que queremos desenvolver com os irmãos a seguinte ideia: o crente deve permanecer firme diante dos desafios da vida cristã. O crente precisa permanecer firme, inabalável, diante dos desafios que surgem na nossa vida cristã. E eu queria olhar nesse texto com você para destacarmos nele 4 maneiras de o crente permanecer firme diante de todo e qualquer desafio que ele venha a enfrentar na vida cristã. A primeira maneira para isso, para se manter firme, é fortificando-se no poder da graça. Veja comigo os versículos de 1 a 2. E observe que o texto inicia apontando para o poder da graça de Deus em fortalecer o crente abatido. Timóteo era um jovem pastor, estava enfrentando muitas dificuldades no seu ministério, dificuldades internas e dificuldades externas. E diante disso, ele estava já meio que desanimado da vida ministerial. Ele estava já pensando em desistir, não da vida com Deus, mas desistir do ministério pastoral. E Paulo escreve esse texto com o propósito também de encorajá-lo a permanecer firme diante daqueles desafios, daquelas lutas intensas que ele estava passando. Por isso Paulo
inicia esse texto aqui no versículo 1, dizendo a Timóteo, exortando a Timóteo que ele pudesse se fortalecer no poder da graça de Deus. Meus irmãos, isso nos mostra o quanto a graça pode fortalecer um crente abatido, um crente que está desanimado por conta dos desafios da vida, um crente que está sem forças. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O verbo fortificar aqui tem o sentido de capacitar, de dar poder a alguém para enfrentar determinada situação. Neste sentido, a graça de Deus é o manancial para o crente, de onde jorra tudo quanto ele precisa para permanecer firme, fiel e inabalável na vida com Deus, a despeito de qualquer dificuldade, de qualquer luta que ele esteja enfrentando. A ideia é de que na graça de Jesus Cristo, o crente encontra a força necessária para vencer as aflições deste mundo. E a palavra graça aí usada por Paulo, sim, diz respeito a um favor imerecido de Deus, diz respeito à manifestação da bondade de Deus em socorrer os seus servos em momentos de tribulações da vida. Timóteo estava atribulado, Timóteo estava enfrentando inúmeras lutas internas e externas, como já falei, e Paulo exorta-o neste momento a se fortificar nesta grandiosa e poderosa graça de Deus, porque desta graça iria jorrar bondade, desta graça iria jorrar forças para aquele momento difícil que ele estava passando. O próprio Paulo, em 2 Coríntios, fala a respeito de como esta graça o sustentou em um dos momentos mais difíceis da vida. Vamos ler o texto. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, no caso aqui, aquele espinho na carne. Então ele me diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a mesma graça que Paulo já havia experimentado, que ele está dizendo para Timóteo: se fortifica nesta graça, descansa no poder que a graça de Cristo tem para a sua vida. Mas vale ressaltar que esta maravilhosa graça é dispensada, é manifestada tão somente para aqueles que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, porque Paulo diz que a graça está em Jesus, que a graça é através de Jesus para a vida dos crentes. Isso não significa dizer que Deus não cuida daqueles que não o servem, mas significa sim dizer que Deus tem um cuidado especial, um cuidado diferenciado com a vida dos seus servos, que Deus os fortifica em seus momentos de aflições. Por isso, Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Jesus. Talvez você esteja abatido neste momento, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja amedrontado por conta das circunstâncias em que nós vivemos. Mas esta palavra de Deus também é para o seu coração. Fortifica a sua vida, fortifique o seu coração no poder da graça que está em Jesus Cristo. O texto segue apontando para a integridade daqueles que foram chamados para proclamar o Evangelho, para que estes possam então experimentar o poder da graça. Veja o verso 2: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo faz referência aqui àquilo que Timóteo havia ouvido dele próprio, a própria mensagem do Evangelho, que foi proclamada com fidelidade, que foi testemunhada por outras pessoas. Agora Timóteo deveria transmitir a outros homens, e que estes, por sua vez, deveria transmitir a outros, instruir a outros. Mas nós podemos ver aqui a integridade que Deus requer para os proclamadores do Evangelho, a integridade
que Deus requer para que tanto um pregador quanto um crente possa experimentar o poder da graça. Ninguém pode viver lambuzado no pecado e nos seus momentos de aflições querer encontrar o socorro da graça divina. Nós devemos ter vida íntegras, ter conduta justa diante de Deus. Então, veja aqui este versículo, onde podemos perceber que esses proclamadores do Evangelho precisam ser fiéis na proclamação do Evangelho. Usando o seu próprio exemplo, Paulo nos ensina isto. Paulo transmitiu a Timóteo o Evangelho fiel, conforme ele vai delinear também mais à frente. E é este Evangelho que todos nós, pregadores, somos responsáveis por proclamar com fidelidade, sem adulterar a palavra de Deus. Meus irmãos, como é triste ver o que estão fazendo com o Evangelho nos dias de hoje. Como é triste ver homens subindo ao púlpito para negociar, para barganhar a palavra de Deus com os seus ouvintes, com a cultura, com o pragmatismo dos nossos dias. Estes não podem esperar serem fortificados no poder da graça de Cristo Jesus, porque esta graça está em Jesus. E esta graça requer fidelidade em proclamar e viver o Evangelho do nosso Salvador. Como nós precisamos de pregadores fiéis como o apóstolo Paulo, fiéis como Timóteo, fiéis como aqueles a quem Timóteo deveria instruir para instruir a outros. E ele diz então: o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas. O que ele ouviu? Ele ouviu a sã doutrina, ele ouviu o santo evangelho de Jesus Cristo pregado na sua íntegra, pregado na sua fidelidade. Mas estes pregadores também precisam ser fiéis na vida com Deus. Não só na proclamação do Evangelho, mas na vida com o Senhor, na piedade cristã, na santidade, na devoção, no temor e no tremor a Deus. Por isso Paulo diz: transmite o que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis. Paulo está recomendando Timóteo, no que diz respeito à proclamação do Evangelho, que Timóteo pudesse confiar essa proclamação que Paulo confiou a ele, a homens que fossem fiéis. Fiéis não apenas ao próprio Evangelho, mas fiéis ao próprio Deus. Que tivessem vidas idôneas, como vamos ver mais à frente, que vivessem de fato de forma íntegra diante do Senhor, que não negociasse a sua santidade, que não manchasse as suas vidas com as corrupções e com as imoralidades deste mundo. Mais uma vez nós olhamos para os nossos dias e temos que lamentar pela vida de muitos que se dizem pregador do Evangelho, porque de longe é percebível a imoralidade em que eles vivem. De longe é notável a falta de santidade. De longe é percebível a falta de compromisso na vida com Deus, a falta de intimidade, de comunhão com o Senhor. Homens infiéis, usando de maneira infiel o púlpito e a proclamação do Evangelho. Deus requer pregadores que preguem com compromisso a palavra de Deus. Deus requer pregadores que tenham compromisso na sua vida pessoal com o Senhor. Isso também é aplicável à vida de qualquer cristão. O mesmo que Deus requer aqui de um pregador do Evangelho, o mesmo que Paulo aqui estava dizendo que Deus requer de Timóteo e de outros a quem ele deveria instruir na proclamação do Evangelho, Deus também requer de nós essa fidelidade no viver o Evangelho, na vida com Deus. Por isso eles também precisavam, o texto diz ainda, ser idôneos. A palavra idôneo aqui descreve alguém que é íntegro, alguém que tem um caráter honrado, alguém que é direito na sua conduta. O Evangelho não poderia ser confiado a qualquer
um que se dizia ser pregador, mas tão somente a homens que tivessem o seu compromisso com o Evangelho, o seu compromisso com Deus, comprovado pela integridade do seu caráter, pela sua conduta honrada diante de Deus e diante da sociedade. Lamentavelmente, irmãos, nos dias de hoje, há muitas imposições de mãos sobre homens que não são dignos de serem chamados de proclamadores do Evangelho, porque são homens nos quais nós não podemos ver esta idoneidade que Deus requer. São homens os quais são destituídos da integridade, do compromisso e da santidade que o Evangelho requer. Portanto, é requisito primordial que para experimentarmos do poder da graça de Deus, possamos viver com fidelidade o Evangelho, possamos anunciar com fidelidade e compromisso o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Quando nós temos essa vida idônea, com fidelidade, nós podemos ir ao Senhor na certeza de que Ele vai nos fortificar no poder da graça de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, estamos estudando que o crente deve permanecer firme diante dos desafios da vida cristã. E estamos ressaltando 4 maneiras de ele se manter firme diante destes desafios. A primeira maneira é fortificando-se no poder da graça. A segunda maneira é praticando o ensino do Evangelho, versos de 3 a 7, acompanhem comigo. O verso 7 diz assim: pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O verbo ponderar, neste versículo, tem o sentido de considerar, de refletir sobre alguma coisa. Neste caso aqui, de refletir sobre aquilo que Paulo ensina entre os versículos 3 e 7. No entanto, esta é uma reflexão que deveria levar Timóteo a uma prática. Neste caso, Paulo está dizendo: pondera naquilo que você está ouvindo e pratica aquilo que você acabou de ouvir. Neste sentido, então, deste verbo ponderar, que traz esta ideia de considerar e desenvolver ou praticar aquilo que foi ensinado, é que nós destacamos essa segunda maneira de se manter firme, que é praticando o ensino do Evangelho, que é fazendo aquilo que Timóteo já recomendou aos seus leitores da sua época e a nós nos dias de hoje, que sejamos, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Timóteo não precisava apenas encher a sua mente e o seu coração com estes ensinos, ele precisava colocar em prática na sua própria vida. Veja então comigo que esta prática, ela depende de compreender as implicações que o Evangelho traz sobre as nossas vidas. E para ensinar estas aplicações, para que Timóteo pudesse ponderar e praticá-las, Paulo usa 3 ilustrações, cada qual servindo de motivação para ponderar e praticar o Evangelho ou o ensino do Evangelho de Cristo. A primeira ilustração que ele usa diz respeito à lealdade de um soldado. Verso 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Estes versículos descrevem a vida cristã num contexto de uma grande batalha, na qual os soldados devem permanecer fiéis ao seu comandante, mesmo que isso signifique ser ferido, mesmo que isso signifique passar por muito sofrimento. Como bons soldados de Jesus, não devemos negá-lo, nem negociar a nossa lealdade a Ele nos momentos de adversidades, diante dos grandes desafios da vida cristã. Como soldados de Jesus, meus irmãos, também não devemos nos envolver com as coisas desta vida. E por que não? Porque elas podem tirar a nossa dedicação, porque elas podem roubar a nossa lealdade ao nosso comandante, que é Jesus Cristo.
Por isso que Paulo diz que um bom soldado não se envolve em negócios desta vida. E a razão pela qual ele não deve ter esse envolvimento com as coisas desta vida é porque isso pode roubar a sua fidelidade, porque isso pode desviar o seu foco, o seu objetivo, que é satisfazer, que é agradar unicamente a Deus. E ele pode começar a querer agradar o seu próprio coração, ele pode começar a querer satisfazer os desejos da sua carne, em vez de satisfazer aquele que o arregimentou para viver de forma fiel a ele. Por isso diz o texto, porque o seu objetivo, o objetivo do soldado, é satisfazer aquele que o arregimentou. Sendo assim, irmãos, a nossa lealdade a Deus não pode ser dividida com as coisas desta vida, por mais lícitas que elas sejam. Porque o Senhor requer de nós, como soldados de Jesus Cristo, lealdade total. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 6, não podemos servir a dois senhores. Um soldado não pode servir a dois senhores, a dois comandantes. Ou estamos em Cristo, servindo com lealdade a Cristo, ou no mundo. Os dois não é possível. E como bons soldados do Senhor Jesus, possamos ser leais ao nosso comandante. A segunda ilustração que Paulo usa diz respeito à determinação de um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Certamente Paulo tem em mente aqui as competições dos Jogos Olímpicos da época, as quais exigiam muita determinação daqueles que almejavam a coroa da vitória. E nós sabemos que ainda hoje, uma competição deste nível exige muita determinação dos seus participantes. Por exemplo, eles precisam de disciplina para poderem assim serem organizados, darem tudo de si em busca da vitória. Eles precisam de renúncia pessoal para abrir mão de qualquer coisa que venha atrapalhar o seu desempenho, até mesmo de coisas lícitas, como por exemplo, o lazer da família. Muitas vezes um atleta tem que abrir mão disso para se dedicar aos treinos, para se determinar unicamente àquela competição. Ele precisa de esforço para superar os obstáculos que surgem. Ele precisa de submissão para poder se submeter às normas, às regras do jogo. Tudo isso é aplicável à vida cristã. Nós precisamos de disciplina para mantermos íntegra a nossa conduta, a nossa santidade. Nós precisamos de renúncia pessoal para nos mantermos cada vez mais próximos, cada vez mais santos, para nos livrarmos de coisas que, embora lícitas, possam atrapalhar na nossa caminhada com Cristo Jesus. Nós precisamos de esforço para nos mantermos firmes diante do Senhor, em pureza, em novidade de vida. Nós precisamos, meus irmãos, de submissão para nos submetermos em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vale a pena ressaltar que no século I, os atletas faziam tudo isso aqui para receberem uma coroa de louro como premiação. Ah, meus irmãos, nós servimos ao Senhor e devemos fazer isso com determinação, a determinação de um atleta. Porém, a nossa motivação é muito maior do que os atletas dos dias de Paulo, do que os atletas do dia de hoje, que podem ganhar medalhas de ouro, mas não receberão a coroa da vida se não se curvarem diante de Jesus Cristo. Porque diz Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta é a coroa que o Senhor tem reservada para aqueles que o servem com lealdade, com a determinação de um atleta. E no final da sua caminhada cristã, Paulo expressou a certeza de que ele seria recompensado com essa coroa da vida.
Lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8 ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Que esta gloriosa promessa de que o Senhor dará essa coroa a todos quantos permanecem firmes diante do Senhor, a todos quantos aguardam com fidelidade a sua vinda, possa animar-nos a viver o Evangelho com lealdade, com determinação, com entrega total de vida ao Senhor. A terceira ilustração que Paulo usa diz respeito à paciência de um lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, diz Paulo. Este versículo mostra aquilo que todo homem do campo sabe bem: a paciência de plantar e esperar pelos frutos no tempo certo. A palavra trabalhar aqui que o texto usa, quando diz o lavrador que trabalha, esse trabalho aqui do lavrador, de respeito a uma atividade árdua, a um trabalho que leva à exaustão, que leva ao cansaço físico. Mas o que anima esse lavrador, diante desses momentos duros, diante desse trabalho árduo, é a alegria de saber que ele vai colher os frutos. Ainda assim ele sabe que não vai ser da noite para o dia, nem do dia para a noite. Ele terá que ter paciência, mas a certeza que vai colher os frutos é certa. Meus irmãos, semelhante à vida do lavrador, a vida cristã não é uma caminhada fácil. Ela de fato não é uma colônia de férias. Ela é uma corrida cheia de obstáculos, que exige devoção diária, que exige determinação diária de nós como servos do Senhor. Mas o que nos anima é saber que no dia do Senhor nós colheremos os frutos dessa árdua caminhada com Cristo Jesus, cheia de obstáculos, cheia de lutas intensas, mas vamos colher os frutos. Por isso vamos passar pelas tribulações da vida com paciência, esperando em Deus, sabendo que um dia vamos colher os frutos da nossa fidelidade ao Senhor. Se não é isto que está lá em Gálatas 6:9, observe comigo. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. E o porquê não? Porque no tempo certo teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Gálatas 6:9. Que possamos ponderar nos ensinos do Evangelho, que possamos praticar este ensino com a lealdade de um soldado, com a determinação de um atleta e com a paciência de um lavrador. E que isso nos leve à mesma atitude que teve o salmista no Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27:14. Portanto, meus irmãos, estamos vendo que o crente deve permanecer firme diante dos desafios da vida cristã. Ele pode fazer isso de 4 maneiras, conforme estamos vendo nesse texto. A primeira maneira é fortificando-se no poder da graça. A segunda maneira é praticando o Evangelho, o ensino do Evangelho. A terceira maneira é lembrando-se da obra de Cristo. Versos 8 e 10. Primeiramente, nós podemos ver que Cristo Jesus era o conteúdo principal do Evangelho pregado por Paulo. Por isso ele pede a Timóteo que pudesse rememorizar, que pudesse recordar, neste momento de aflição, ele pudesse recordar do Evangelho que ele havia recebido, que ele pudesse trazer à sua mente, ao seu coração, os sofrimentos do próprio Senhor Jesus Cristo, para que isso pudesse animá-lo. E Paulo chama aqui a nossa atenção para 3 fatos importantes sobre Jesus Cristo e a sua obra, dos quais Timóteo deveria trazer à memória naquele momento difícil. Em primeiro lugar, Paulo fala a respeito dos sofrimentos e da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, onde ele diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Ora, nós sabemos
que isto implica, ou isto traz para nós, o fato de que esta ressurreição foi antecedida de muito sofrimento. E nós sabemos o quanto Jesus Cristo sofreu no decurso do seu ministério, o quanto ele foi rejeitado, inclusive pelos seus próprios familiares, o quanto ele sofreu naquela cruz, chegando finalmente à morte e morte de cruz. Então, quando Paulo fala da ressurreição, lembrar da ressurreição de Jesus de entre os mortos, Paulo também está chamando a Timóteo a refletir sobre os sofrimentos de Jesus, a refletir sobre a morte da cruz, mas não perder de vista a vitória da ressurreição. O momento em que Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo. E com os olhos fitos nos sofrimentos e na vitória de Jesus, Timóteo deveria animar o seu coração diante das tribulações que ele estava passando. Meus irmãos, nada deveria fortificar mais o nosso coração, animar-nos nos momentos de tribulações, do que nos recordar do sofrimento de Jesus Cristo em nosso favor, do que olhar para a cruz do Calvário e também olhar com os olhos da fé para o túmulo e saber que ele está vazio, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu e morreu pelas nossas vidas, ressuscitou e está à destra do Pai, de onde inclusive diz as Escrituras, intercede por nós. Um outro fato que Paulo fala a respeito de Jesus é que aponta para a descendência davídica de Cristo, e ele faz isso, meus irmãos, para mostrar o que aconteceu com Jesus estava em harmonia com as Escrituras. Jesus morreu e ressuscitou segundo as Escrituras, de acordo com o que ele ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas ele também chama a nossa atenção aqui, ao dizer que Jesus, este Cristo que ressuscitou dentre os mortos, é da descendência davídica. Ele chama também a nossa atenção para a humanidade de Jesus, ao dizer que ele é um descendente de Davi. Ele está chamando a nossa atenção para a humanidade do nosso Salvador, mais uma vez apontando para o seu ministério, para o seu sofrimento como Cristo Redentor. Também podemos pensar em como descendente de Davi aqui, apontando para o reinado de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo é um rei superior a Davi, que as Escrituras prometiam que viria um rei davídico e esse rei seria mais poderoso do que o próprio Davi. Jesus Cristo é o nosso rei, que foi crucificado numa cruz, mas que ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai para cuidar de nós. Terceiro fato que Paulo chama a nossa atenção aqui é que ele resume o seu evangelho unicamente na pessoa e obra de Jesus. Quando ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. E aí ele diz: segundo o evangelho, ou em conformidade com o ensino do evangelho. Quando nós voltamos ao versículo 1 deste capítulo, nós vemos Paulo lá dizendo a Timóteo que havia transmitido a ele o evangelho, que ele havia ouvido dele, o próprio evangelho. Este é o evangelho que Timóteo ouviu. Este é o evangelho que Paulo instrui Timóteo a instruir a outros a proclamarem. O evangelho que se resume em Cristo e este crucificado. O evangelho que fala da morte de Jesus Cristo, mas sem deixar de fora a sua ressurreição, que é o fundamento da nossa fé. Meus irmãos, em suma, este é o conteúdo de toda pregação fiel do evangelho. Uma pregação que falhou em apontar para Cristo, falhou em pregar a palavra de Deus. Mas veja em seguida que Paulo fala de seus sofrimentos, mas também da eficácia e do poder da palavra de Deus, pelo qual, verso 9, estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Era por este Cristo
Era por este evangelho que Paulo estava preso neste momento, quando escreve essa carta, como malfeitor. Ou seja, ele foi tratado como um criminoso, como um assassino. Não que ele fosse, mas por causa de Jesus Cristo, por causa do evangelho que aponta para Cristo Jesus. Isso nos mostra, irmãos, a dedicação pessoal do apóstolo Paulo. Isso mostra a dedicação pessoal que nós também precisamos ter com o evangelho, mesmo que isso traga efeitos colaterais, como perseguições, como sofrimentos, como morte, como trouxe para o Senhor Jesus Cristo, como trouxe para o apóstolo Paulo e para outros no decorrer da história cristã. E Paulo se submeteu a tudo isso com alegria, inclusive de coração, porque para ele o mais importante era que o evangelho fosse pregado e alcançasse o maior número possível de pecadores. Por isso ele diz: contudo a palavra de Deus não está algemada. Ele está dizendo: eu estou preso aqui escrevendo para ti, ó Timóteo, mas a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não pode ser retida pelos homens, e esta palavra está sendo proclamada. Esta expressão, que a palavra não está algemada, mostra que o evangelho não pode ser retido por ações do homem, nem mesmo por ações de Satanás, porque o evangelho é poderoso para romper barreiras, o evangelho é eficaz para alcançar os propósitos de Deus. O homem os homens até podem nos prender, mas jamais impedirão que o evangelho seja proclamado, seja anunciado e continue salvando vidas, porque o evangelho não está algemado. Por fim, neste ponto, Paulo mostra a razão de seus sofrimentos pela proclamação do evangelho. O que motivava o apóstolo Paulo a sofrer tanto por causa do evangelho, a enfrentar o aprisionamento, a enfrentar a morte, inclusive, por causa desse evangelho, por causa deste Cristo apresentado no evangelho? Ele diz no verso 10: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aqui Paulo deixa claro que o sofrimento que ele enfrentava era ocasionado pelo seu desejo de ver os eleitos de Deus chegando à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Mas alguém a esta altura perguntaria: ora, mas para que pregar aos eleitos? Se eles são eleitos, Deus não os salvará de qualquer forma? Eu digo sim, se eles são eleitos, Deus vai de fato salvá-los. Mas a pergunta é: como Deus fará isso? E aí, quando nós vamos à palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que a única forma de um pecador ser salvo, de um eleito chegar à salvação, é ouvindo o evangelho. Então, como esses eleitos chegarão à salvação se não houver quem lhes pregue o evangelho? Desta forma, Paulo pregava a todos, inclusive aos eleitos, porque ele não sabia quem eram os eleitos. De um grupo de 100 pessoas, ele não sabia quantos eleitos havia naquele grupo, por isso ele pregava o evangelho para todos os 100, anunciando a Cristo, chamando ao arrependimento, chamando à fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós anunciamos a salvação. Eu particularmente creio de todo o coração na eleição, na doutrina da eleição, mas isso não me impede de anunciar com fidelidade ao evangelho, de chamar os pecadores que ouvem o evangelho a se arrependerem e crerem em Cristo Jesus para serem salvos. É em perspectiva semelhante que Charles Spurgeon, toda vez que pregava o evangelho, confrontava os pecadores ao arrependimento, mesmo em mensagem que ele falava claramente da doutrina da eleição, ele concluía dizendo aos pecadores que se eles não se arrependessem dos seus pecados, crescem em Jesus Cristo, eles iriam para o inferno. Nós pregamos o evangelho da salvação a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus.
Apenas sabemos que eles estão por aí e que a forma pela qual Deus os está trazendo a Cristo, está juntando-os em um só rebanho, o rebanho do Senhor, é através da proclamação do Evangelho. Por isso Paulo diz: é por esta razão que eu sou. É por esta razão que eu estou preso, porque eu quero ver pessoas sendo salvas em Jesus Cristo. Eu quero ver os eleitos de Deus ouvindo o Evangelho e sendo salvos. Isso fica claro na finalidade do anúncio do Evangelho que ele traz, para que também eles quem? Aqueles eleitos, aos quais Paulo não sabia quem eram, obtivessem a salvação que está em Jesus Cristo. Ele fazia de tudo para ver estes eleitos se apropriando da salvação que lhes estava reservado desde antes da fundação do mundo. Todo o esforço, todo o sofrimento paulino, na perspectiva de Paulo, na perspectiva cristã, valeu a pena, porque isso trouxe a Cristo Jesus a salvação de muitos eleitos. Por isso ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. De que maneira? Trazendo a salvação àqueles a quem Deus escolheu antes da eternidade para serem salvos em Cristo Jesus. Diante disso, podemos perguntar a nós: e nós? O que estamos fazendo pelo Evangelho? O que estamos fazendo para trazer a salvação os que estão perdidos? Paulo enfrentou a prisão, enfrentou a morte, para trazer a salvação, ou para conduzir a Cristo os pecadores mediante o Evangelho. E ele chama Timóteo a se lembrar disso. Timóteo, lembra do Senhor Jesus Cristo. Timóteo, lembra do quanto eu sofri, mas lembra, Timóteo, também de quantas pessoas estão sendo salvas, porque o Evangelho não está algemado, está sendo proclamado. Meus irmãos, não podemos esquecer-se de que Jesus sofreu como malfeitor naquela cruz, e Ele fez isto por nós. E que esta lembrança possa nos motivar a permanecermos firmes no Evangelho, mas também possa despertar em nós o desejo de trazer outros pecadores a Cristo Jesus, de livrar da agonia do pecado outros que estão perecendo neste mundo de trevas. Portanto, de fato, o crente deve permanecer firme diante dos desafios da vida cristã. E o texto estudado, ou que estamos estudando, nos mostra 4 maneiras de fazermos isso. A primeira é fortificando-se no poder da graça. A segunda é praticando o ensino do Evangelho, é ponderando o que nós aprendemos, mas também praticando. A terceira maneira é lembrando-se da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, é lembrando-se de Jesus e daquilo que Ele fez por nós na cruz. A quarta maneira é confiando nas promessas de Deus, versos 11 a 13. E esta expressão que Paulo usa no início do verso 11, fiel é esta palavra, indica a fidelidade de Deus em cumprir as promessas contidas nesta palavra, em especial no contexto aqui, aquelas promessas às quais Paulo vai se referir agora. E Paulo está dizendo que nós podemos crer nessa palavra, que essa palavra é digna de aceitação, que se Deus prometeu e está registrado na palavra dele é porque Ele vai cumpri-las. Meus irmãos, nós podemos encontrar calmaria, descanso para o coração atribulado, confiando nas grandes promessas de Deus para a vida dos seus servos. Tendo em conta então essa fidelidade da palavra, Paulo exorta-nos a confiar em Deus e em sua palavra, em suas promessas. E aí ele traz 4 promessas que Deus faz para nós e que está contida neste texto, que é fiel, que é digno de toda aceitação. A primeira promessa da palavra de Deus, na qual devemos confiar, é de que após os desafios dessa vida viveremos eternamente com Cristo. Se já morremos com Ele,
também viveremos com Ele. Morremos com Cristo para o pecado, morremos com Cristo para o mundo, logo viveremos com Ele para todo o sempre, na eternidade de Cristo. Esta é uma promessa gloriosa, irmãos, esta é uma promessa que deve animar o coração de todo crente abatido. Saber que estes desafios da vida, saber que o sofrimento, saber que nem mesmo a morte pode impedi-lo de viver para sempre com Cristo. Por isso Paulo diz: se morremos com Ele viveremos. Isto significa que assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte e experimentaremos a plenitude da vida eterna com o nosso Salvador Jesus. Isso diz respeito, meus irmãos, à plenitude da vida diante e com o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. A nossa vida não se resume a este mundo. A nossa vida, a vida cristã, a exemplo da do próprio Senhor Jesus Cristo, não se acaba no túmulo. Nós ressuscitaremos, nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus, vivendo com o nosso Cristo ressurreto. A segunda promessa da palavra de Deus, na qual devemos confiar, é de que a nossa esperança meus irmãos, não se resume a este mundo. E que a nossa perseverança diante dos desafios da vida nos fará participantes do reino de Deus, ou da plenitude do reino de Deus, porque já estamos inseridos neste reino. Mas o Senhor nos promete uma plenitude, a plenitude do reino do qual nós ali estaremos. Por isso o verso 12 diz: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se perseverarmos em quê? Perseverarmos em Cristo, perseverarmos no Evangelho. Diante de quê? Diante dos sofrimentos, diante dos desafios, diante das perseguições, diante da própria morte. Nós sabemos que ainda hoje, em países onde há perseguições à fé cristã, quando um cristão é preso, ele é colocado diante de autoridades, diante de malfeitores, e é dado a ele a oportunidade de salvar a vida, negando a Jesus. Muitos têm negado, mas muitos têm permanecido firmes no Senhor, até mesmo no momento da morte, e têm continuado a professar a Jesus Cristo. A estes é que Jesus está dizendo: também com eles reinaremos. Se perseverarmos com Ele, com Jesus, também com Jesus, nós reinaremos, trazendo a ideia aqui de que nós seremos participantes da plenitude do reino eterno de Cristo. A palavra perseverar significa permanecer firme em Jesus até o fim. E vale ressaltar, irmãos, que esta perseverança é algo que somente o verdadeiro cristão, somente aquele que de fato é um eleito de Deus, foi salvo pela fé em Cristo Jesus, pode conseguir. Estes serão recompensados com as doces palavras do Rei do Reino, conforme Mateus 25, que diz assim: então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Deus promete que para aqueles que ficarão firmes em Cristo Jesus, estarão com Ele no seu reino. Terceira promessa no texto, na qual devemos confiar, é a de que mesmo em nossos momentos de fraquezas, de infidelidade nos desafios dessa vida, Deus permanecerá fiel às suas promessas. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O Senhor nos prometeu que se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Que se perseverarmos até o fim, tomaremos posse, entraremos neste reino celestial. Isso significa então dizer que se Ele prometeu, Ele vai cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que promete.
Meus irmãos, ainda que tropecemos diante dos desafios dessa caminhada, o Senhor continuará nos guardando, continuará nos sustentando na fé até o fim, e isso não por causa de nós mesmos, mas por causa da fidelidade a Ele mesmo. Por isso o texto diz: porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se Ele prometeu em guardar o crente, Ele vai manter essa promessa, mesmo nos momentos de infidelidade, de fraquezas que este crente venha a cometer. A quarta e última promessa, na qual devemos confiar, é a de que, diante dos desafios da vida, se negarmos a Jesus, Ele também nos negará. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Como mencionei, em muitos lugares onde há perseguições, também no século I, em momentos posteriores, em muitos destes lugares, quando cristãos são presos, lhes são dado a oportunidade de negar a Jesus e serem livres, serem poupados a vida. Se negarem a Jesus, o Senhor os negará. Mas quem são os que negam a Jesus? Aqueles que não são verdadeiramente salvos. Aqueles que não confiaram genuinamente em Cristo, até podem estar na igreja, até podem ter professado a fé em Jesus, mas se nunca foram salvos, estes acabarão por negar a Jesus, quer seja verbalmente, quer seja com a sua própria vida. A estes o texto diz que o Senhor também os negará no dia final. Meus irmãos, estas são promessas da palavra de Deus, e Paulo, antes de proferi-las, diz que essa palavra é fiel, é digna de toda aceitação. Como cristão, nós podemos descansar nessas promessas. Nós podemos nos fortalecer nelas para os desafios da vida cristã, lembrando, confiando nas gloriosas promessas que Deus tem para as nossas vidas, como por exemplo, a promessa de que Ele nos dará o prêmio da vitória, a coroa da vida, a promessa de que nem mesmo a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a promessa de que viveremos com Ele, a promessa de que entraremos no Seu reino. Todas estas promessas trazem alívio, trazem esperança, trazem confiança para o coração do crente nos momentos de abatimentos da caminhada cristã. Caminhando para a nossa conclusão, estudamos nesta noite que o crente deve permanecer firme no Senhor diante dos desafios da vida cristã. E de acordo com o texto estudado, destacamos 4 maneiras de o crente fazer isso. A primeira maneira é fortificando-se no poder da graça. A segunda maneira é praticando o ensino do Evangelho. A terceira maneira é lembrando-se de Jesus Cristo e da sua obra. A quarta e última maneira é confiando nas promessas de Deus. E eu quero então finalizar com algumas rápidas aplicações para a nossa meditação. Reflexões que você, meu irmão, minha irmã que está em casa, nos acompanhando neste momento de pandemia, nesta EBD de forma diferenciada, pode alongar com seus familiares aí, podem fazer uma discussão compartilhada para maior aplicação do sermão. Vejamos então as aplicações. Primeiro, diante, meus irmãos, de tantos desafios, diante dessas maneiras de enfrentarmos os desafios, eu digo o seguinte: precisamos fazer de Cristo o centro da nossa existência e da nossa esperança futura. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro por quê? Porque o levaria diretamente para a presença de Deus. Porque a sua vida estava focada em Cristo, porque a sua existência se resumia em uma só pessoa, Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa vida aqui neste mundo. Devemos enfrentar todas as dificuldades, fazendo de Jesus o centro da nossa existência
fazendo de Jesus o centro da nossa esperança futura. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, diz que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus irmãos, a nossa esperança está em algo além deste mundo, está em Jesus Cristo. A segunda aplicação é que precisamos ser fiéis na proclamação e prática da palavra de Deus, pois isso não deve nem pode ser negociado a preço nenhum. Paulo requer de Timóteo fidelidade no Evangelho. Paulo requer de Timóteo que confie esse Evangelho a outros homens que ele sabe que serão fiéis também na proclamação do Evangelho. Irmãos, este é o Evangelho que chegou até nós. Este é o único Evangelho que salva, o único Evangelho que edifica a vida da igreja, que santifica o povo de Deus e que requer fidelidade de nós, tanto em proclamá-lo quanto em vivê-lo. Por isso não podemos negociar, não podemos barganhar com os ouvintes a preciosidade deste Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos encher as nossas mensagens de pragmatismo para agradar os nossos ouvintes. Vamos permanecer firmes na proclamação da palavra de Deus. Vamos ser uma igreja que viva, que pratique verdadeiramente o ensino da palavra de Deus, não negociando a preço algum essa fidelidade. Terceira aplicação é que sim, meus irmãos, precisamos do auxílio da graça de Deus, para que as circunstâncias difíceis da vida não normatizem a idoneidade da vida cristã. Precisamos do auxílio da graça, para que não venhamos negociar o nosso caráter cristão, para que não venhamos manchar a nossa integridade, a nossa santidade, por conta das circunstâncias desta vida. Este Evangelho deveria ser confiado a homens idôneos. Esse Evangelho está confiado a nós como proclamadores do Evangelho. Este Evangelho está confiado à igreja como povo de Deus. E nós passamos por muitos momentos difíceis. Nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis da nossa história, esse tempo de pandemia, algo inédito nesta geração atual. Mas não podemos deixar que as circunstâncias ditem as regras, sirvam de normas para a nossa vida com Deus, para o nosso caráter cristão. Que a graça de Deus possa nos auxiliar a permanecermos idôneos diante de qualquer situação. Quarta e última aplicação. Meus irmãos, nós precisamos ser compassivos e sábios para instruir no Evangelho tanto o perdido quanto aquele que está fraco na fé. Paulo disse a Timóteo que transmitisse esse Evangelho a homens idôneos para que estes transmitissem a outros, ou ensinassem a outros, instruíssem a outros. O Evangelho foi confiado a nós para ser proclamado, para ser anunciado ao perdido, para que ele conheça a salvação que há em Jesus Cristo. Nós devemos instruí-los no caminho de Cristo Jesus, mas também devemos levar esse Evangelho para aconselhar, para fortificar na fé aqueles que estão fracos, aqueles que neste momento de pandemia estão desanimados, estão tristes, estão amedrontados, precisam ser fortalecidos pelas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos ser fiéis a este Evangelho, a sua proclamação e a sua prática hoje e para todos sempre. Nós vamos orar neste momento, concluindo esse nosso momento de culto, esse momento onde nos reunimos, onde deveríamos aqui estar juntos para a nossa escola bíblica dominical, mas não sendo possível, estamos neste formato então diferenciado ainda. Vamos orar. Aí no seu lar, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por este momento e suplicar que Ele nos ajude diante dos desafios da vida. Senhor Deus eterno, nós queremos Te dar graças por mais este momento de celebração, de adoração ao Senhor, Pai. Queremos Te dar graças pela Tua palavra, que é suficiente, ó Deus, para nos sustentar na fé
diante dos inúmeros desafios dessa vida, Pai. Que é suficiente, ó Deus, para firmar os nossos passos na caminhada com Cristo Jesus, por mais dolorosas que sejam as circunstâncias que estivermos passando, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque esta Tua palavra nos traz esperança. Ela, de fato, ela nos fortifica, ela nos anima a continuarmos caminhando no Senhor, Pai. Obrigado pelas promessas contidas na Tua palavra, Deus. Promessas que trazem esperança, regozijo e ânimo de coração para a vida do Teu povo, Pai. Nós suplicamos neste momento, Pai querido, pela aplicação dessa palavra que foi ensinada ao coração de todos quanto a ouviram ou ainda a ouvirão, ó Deus, em momentos futuros, por meio, ó Pai, do recurso de mídia. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração de cada um para que possa compreender, para que pecadores cheguem à salvação e a igreja chegue à edificação da fé em Jesus, Pai. Muito obrigado por mais este momento. Abençoe o Teu povo que se reúne ainda nos seus lares, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.